Olá, tudo bem? Vamos continuar nosso curso de relatividade restrita de Einstein. Vamos falar hoje sobre a relatividade do comprimento, da massa e da energia. Aqui nós temos o nosso observador próprio, que é aquele que tem uma certa velocidade em relação ao referencial inercial. E aqui nós temos o nosso observador relativo. O relativo encontra-se parado em relação ao mesmo referencial que o próprio. Um exemplo, a Terra. Imagina que esse observador encontra-se com essa velocidade em relação à Terra. A Terra é o referencial. O relativo encontra-se parado também em relação à Terra. O próprio, ele vai efetuar medidas que aqui eu vou colocar como TP, que é o tempo próprio, M, L e E, para massa, comprimento e energia. Já o relativo, ele vai realizar medidas TR, que é o tempo relativo, M0, L0 e E0, para massa, comprimento e energia. Além disso, não se esqueça do fator de Lorentz. Todas as medidas dentro da relatividade, elas ficam em função do fator de Lorentz que vimos também, na aula passada. Inclusive, trabalhar em função do fator de Lorentz, não se esqueça, 1 sobre raiz de 1 menos v sobre c ao quadrado, facilita muito os estudos e nossa comunicação. Vamos começar com a relatividade do comprimento. Imagine o seguinte experimento. Aqui eu tenho o observador próprio, que tem a velocidade, e aqui o observador relativo, que está em repouso em relação ao mesmo referencial que o próprio. Aí aqui eu tenho como se fosse uma plataforma, inclusive o Einstein se utilizava muito de trens, Então ele falava, por exemplo, imagina uma plataforma de trem aqui, ó. E aí eu vou medir o comprimento dessa plataforma. Para medir o comprimento, eu vou usar uma lei física muito simples, que é do movimento uniforme, V delta S por delta T. Ou seja, delta S, que seria o deslocamento, vai ficar igual a velocidade vezes tempo. Como é que é o experimento? O próprio está se movimentando com essa velocidade V. Então ele vai se movimentar aqui na frente dessa plataforma até chegar lá do outro lado. Se a gente pegar essa velocidade e multiplicar pelo tempo que passa para ele, a gente tem o comprimento que ele consegue calcular ou medir. Já se a gente pegar a mesma velocidade e multiplicar pelo tempo que passa para o relativo, que está em repouso em relação à Terra, por exemplo, a gente tem o comprimento da plataforma medido pelo relativo. Pergunto, os dois comprimentos são iguais? Então, considerando o comprimento da plataforma igual a L para o próprio e igual a L0 para o relativo, os dois medem o mesmo comprimento? Não, Lembrando da aula passada, o tempo próprio é diferente do tempo relativo. Então, a hora que o próprio pega a velocidade e multiplica pelo tempo que ele mede, ele tem um comprimento L. Já a hora que o relativo pega a mesma velocidade, que ele está vendo ali, o objeto passando na frente dele, e multiplica pelo tempo que ele mede, ele tem o comprimento L0. Como o TP é menor do que o TR, não se esqueça que o próprio, quem tem velocidade, o tempo é sempre menor se comparado ao relativo, concluo, o L vai ser menor do que o L0. O que isso quer dizer é que o comprimento medido pelo próprio vai ter um valor menor do que o comprimento medido pelo relativo para o mesmo objeto. Um grande exemplo são os muons. Muons são partículas extraterrestres que atingem a atmosfera terrestre em velocidades próximas à da luz. Imagina você, em repouso em relação à Terra, observando uma
montanha. Vamos supor que você consiga medir a altura dessa montanha, né? Ela está ali na sua frente, e observe essa montanha com 4.800 metros de altitude. É um exemplo. Já o muon, como ele chega na atmosfera, ele entra na atmosfera terrestre com velocidades próximas à da luz, ele vai enxergar a mesma montanha que você está vendo com 4.800 metros de altitude, com 600 metros de altitude, ou seja, com um comprimento menor do que aquele que você consegue medir. E como calculamos a relação entre os dois comprimentos? O comprimento medido pelo próprio e o comprimento medido pelo relativo. O comprimento relativo, ele vai ser igual ao fator de Lorentz vezes o comprimento medido pelo próprio. Ou o comprimento medido pelo próprio vai ser igual ao comprimento medido pelo relativo dividido pelo fator de Lorentz. Ou seja, isso aqui inclusive vem lá da aula passada. Se você não assistiu a aula passada, é importante assistir, tá? As aulas passadas. Então, se o V for bem menor do que o C, o fator de Lorentz ele é aproximadamente igual a 1. Então, se você colocar 1 aqui, ó, o comprimento medido pelo próprio vai ser muito próximo do comprimento medido pelo relativo. Já se a velocidade for um pouco menor do que C, o fator de Lorentz fica maior do que 1. Ou seja, coloca aqui um número maior do que 1. Concluímos, o comprimento L fica menor do que o comprimento L0. Então, sempre, quem tem velocidade, que é o próprio, ele vai sempre medir um comprimento menor se comparado a quem está parado em relação ao mesmo referencial. Já se a velocidade do próprio tende a C, ou seja, 0,9999999C, o fator de Lorentz tende ao infinito. Essa análise, repito, fizemos na aula passada, nas aulas passadas, né? Importante ter assistido. Se você colocar aqui um fator de Lorentz tendendo ao infinito, você verifica que o L, ele tende a zero. Olha que piração isso. Concluo, se você tiver uma velocidade tendendo a C, o comprimento dos objetos do seu mundo ao seu redor tende a zero, tende a reduzir a um comprimento igual a zero. Outro exemplo interessante, concluo, todo objeto que possuir um certo valor de velocidade em relação ao referencial inercial, o comprimento medido por ele reduz. E a redução é só na direção do movimento. Então aqui nós temos um exemplo, ó, que inclusive cai bastante em prova, tá? Então imagina que eu tenho uma nave espacial parado em relação à Terra, por exemplo. Aí essa nave, ó, ela passa a se deslocar com uma velocidade 0,866c, que é a velocidade da luz no vácuo. Ela passa a ter um comprimento menor, ó. Agora, se ela passar a ter uma velocidade maior de 0,995c, o comprimento da nave diminui ainda mais. E se ela chegar a 0,99999c, o comprimento é ainda menor. Então, por isso que se o V tende a C, o L tende a zero. E essa redução é só na direção do movimento. Na direção perpendicular ao movimento, a dimensão, o comprimento não é alterado. Além do tempo e comprimento, a massa também é relativa. Aqui temos o próprio com sua velocidade e o relativo em repouso. Imagina que o próprio meça um valor de massa m. E aí o relativo vai medir a massa do mesmo objeto encontrando m0. O valor da massa do mesmo objeto não é igual para os dois. Aí a relação entre essas massas fica a massa do próprio igual a fator de Lorentz vezes massa do relativo.
ou massa que o relativo mede de um objeto qualquer vai ser igual à massa do próprio dividido pelo fator de Lorentz. E vamos fazer a mesma análise que estamos fazendo lá do início da relatividade. Se a velocidade for bem menor do que c, fator de Lorentz próximo de 1, a massa m e m0 são ou muito próximas, praticamente iguais. Já se a velocidade v for um pouco menor do que c apenas, o fator de Lorentz é maior do que 1. Então a massa medida pelo próprio fica maior do que a massa medida pelo relativo. Então aqui, quem possui velocidade vai medir sempre massas maiores se comparado a quem está em repouso em relação ao mesmo referencial. Olha essa outra piração agora. Nesse caso, se a velocidade tende a C, é o mais próximo possível de C, o fator de Lorentz tende ao infinito. Então coloca um valor aqui, ó, tendendo ao infinito. Concluo, a massa m, que é a massa do próprio, que é quem tem velocidade, vai tender ao infinito. Aqui conseguimos entender de outra forma o porquê não conseguimos chegar na velocidade da luz, muito menos ultrapassá-la. Porque o quanto mais rápido a gente se encontra, maior o valor das massas dos objetos ao nosso redor, que a gente consegue medir, inclusive a nossa própria massa. Se a velocidade tende a c, as massas que a gente mede ao nosso redor, elas tendem ao infinito. Então imagina, hipoteticamente, se você conseguisse chegar na velocidade c, a sua massa ou dos objetos ao seu redor teriam valores igual ao infinito, teriam valores infinitamente grandes, né? Vou falar até uma certa redundância. Então isso não é possível. Um exemplo numérico, imagina que essa pessoa encontra-se parada em relação à Terra. Ela vai subir numa balança, vai medir a sua própria massa, encontra 60 quilogramas. Agora imagine a mesma pessoa viajando com uma velocidade v de 0,8 c. Então é um pouco menor só do que a velocidade c. A mesma pessoa, se ela subir numa balança, ela vai medir uma massa de 100 quilogramas. Ou seja, a sua massa aumenta de acordo com o aumento da velocidade. Aí, nesse caso, ó, esse aqui seria o M0, né? Então, esse seria o próprio e esse seria o relativo. E a relatividade da energia, como fica? Einstein nos mostra que toda massa possui uma certa quantidade de energia vinculada. Inclusive, a partir de Einstein, a gente passa a entender massa e energia como duas grandezas muito íntimas, com uma relação muito direta. Para a gente calcular a quantidade de energia que uma massa possui, ou vinculado a uma certa massa, a gente vai fazer o famoso E igual a m vezes c ao quadrado. Ou seja, se eu tenho o próprio com uma certa massa, ele tem uma certa quantidade de energia vinculada a essa massa. A mesma coisa podemos fazer para o relativo. Se o relativo tem uma certa massa, ele também possui uma quantidade de energia vinculada a essa massa. E como relacionamos a energia do próprio e a energia do relativo? Energia vinculada a uma massa é igual a mc ao quadrado. Porém, a massa é relativa, consequentemente, a energia também será. Como vimos anteriormente, a massa medida pelo próprio vai ser igual ao fator de Lorentz vezes a massa medida pelo relativo do mesmo corpo. Concluo, a energia passa a ser igual a fator de Lorentz vezes a massa do relativo vezes c ao quadrado, sendo c a constante 3 vezes 10 à oitava, com unidades no sistema internacional, né, que equivale à velocidade da luz ou de qualquer radiação eletromagnética no vácuo.
Podemos citar como exemplo de aplicação do E igual a mc ao quadrado a fissão ou a fusão nuclear. No caso da fissão, a gente divide núcleos atômicos maiores, criando núcleos atômicos menores. Já a fusão é o contrário. A gente vai fundir núcleos atômicos menores ou partículas atômicas, criando núcleos maiores. Em ambos os processos, se a gente medir a massa antes do processo, seja fissão ou fusão, e depois medir a massa depois, a massa total, essas duas massas nunca serão iguais. Aí você pode me perguntar, peraí, professor, você tem uma diminuição de massa? Exato. Mas para onde foi essa massa? Exatamente. A diferença de massa é o que vira energia. Por exemplo, energia liberada nessa fissão nuclear, que é energia atômica ou energia nuclear. E aí, para calcular a energia que é proveniente da massa, que a massa se transforma, a gente faz o famoso E igual mc ao quadrado, onde no lugar dessa massa aqui, a gente coloca a diferença das massas, ou seja, uma quantidade de massa que virou energia e foi liberada nesse processo. E aí, isso aqui você pode perguntar, professor, peraí, mas onde está a relatividade aqui? Porque isso aqui não é relatividade, isso aqui é física nuclear. Então, essa medida de energia que vem dessa massa, que é a diferença das massas antes e depois da fissão ou da fusão, depende do observador. Se for o próprio, ele vai ter uma certa quantidade, se for o relativo, ele vai ter outra quantidade de energia no final, ou de massa, de diferença das massas, do mesmo processo. Outro exemplo é na aniquilação. Imagine que aqui eu tenha um elétron e aqui um antielétron, que também pode ser chamado de pósitron. E aí, os dois, se eles se encontrarem, eles se aniquilam, eles desaparecem, desintegram. Aí você fala assim, peraí, elétron tem massa, o antielétron também, o pósitron também. Se eles, desintegram, desaparecem, eles viram o quê? Eles vão para onde? Então eles viram fótons. Eles viram radiação eletromagnética com uma certa quantidade de energia. Então aqui, ó, para calcular a energia do fóton proveniente dessa aniquilação do elétron e do antielétron, você também vai fazer E igual mc ao quadrado. Basta você fazer E igual a mc ao quadrado para o elétron, E igual a mc ao quadrado para o antielétron, soma essas duas energias, você tem energia total, né, dessas duas partículas, que vai ser a energia do fóton ou da radiação eletromagnética que surge após a aniquilação dos dois. E aí, da mesma forma, você pode perguntar, peraí, professor, você mudou o assunto? Porque isso aqui não é relatividade. Isso aqui é física de partículas. Então, essa energia que provém dessas duas partículas, que é um elétron e um antielétron, ela é relativa. Se for o próprio medindo, calculando, ele vai ter um certo valor. Se for o relativo medindo, calculando, ele vai ter um valor diferente. Louco, né? Espero que você tenha curtido essa viagem. Relatividade é uma viagem, né? Literalmente. Um abraço, bons estudos e até as próximas aulas.